Aninha, bora com a Mayra de Jaimo. Ela está acompanhando mais uma vez o anúncio feito pelo governo do estado de São Paulo, correto? Isso, dessa vez em relação à chegada de insumos da China que estão ligados à produção de doses da Coronavac aqui no Brasil. A gente estava falando já há vários dias desse impasse, de uma dificuldade para que a China liberasse esses insumos, e hoje teve uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes para anunciar a liberação finalmente desses insumos. Mayra de Jaimo, quando é que esse material chega? Quando é que começa a produção? Boa tarde para você. Oi, Mayra. Boa tarde, Ana, Joel, boa tarde a todos. Olha só, o primeiro lote deve chegar até o dia 3 de fevereiro com 5.400 litros de insumo, e com esse material vai ser possível produzir 8.600.000 doses da Coronavac. Mas lembrando que todo o processo de fabricação e distribuição leva ainda cerca de 20 dias. A liberação de um segundo lote com mais 5.600 litros ainda está em processo de liberação, como explica para a gente o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Nós já tivemos essa sinalização de que a liberação desses lotes será feita de uma maneira muito rápida, começando por esses 5.400 litros que foram anunciados no dia de hoje, de ontem, né, e que chegarão com previsão aqui na próxima semana, no dia 3 de fevereiro. E na sequência, há um outro volume de 5.600 litros, que também foi mencionado pelo embaixador, que também está em processo adiantado de liberação. Né. Com esses dois lotes, quer dizer, totalizando aí 11.000 litros, nós regularizaremos as nossas entregas ao Ministério, e o restante, né, que deverá vir aí dentro do que já está planejado até o final de abril, totalizando aí as 40 milhões de doses que temos contratadas até esse momento. Existe a possibilidade de um adicional de 54 milhões de doses, mas para isso precisamos de uma manifestação do Ministério da Saúde. Na última sexta-feira, enviei ofício solicitando essa manifestação para que nós possamos planejar essa produção. Quer dizer, o quanto antes houver essa definição, o quanto antes iniciamos esse planejamento e o quanto antes traremos essas vacinas para o Brasil. E a liberação do lote já tinha sido anunciada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro através das redes sociais, mas hoje o governador João Dória realizou uma reunião online com o embaixador da China. E o João Dória voltou a dizer que a liberação é uma conquista do governo paulista e do Butantan e não do governo federal. O embaixador da China, como todo embaixador, é um homem profundamente educado e cioso da sua condição diplomática. Ele respondeu a uma demanda feita pelo Ministério da Saúde, demanda essa feita também por escrito, e respondeu. Mas a demanda, todo o relacionamento cultivado com a China, com a Sinovac, com o governo chinês, com as liberações, sempre foram conduzidos pelo governo do Estado de São Paulo e pelo Butantan. Nunca houve, volto a repetir, nunca houve nenhuma interferência, nenhuma relação, principalmente para ajudar, do governo federal. E nós não queremos aqui politizar este tema. Já chegamos até a vacina, apesar de todas as manifestações contrárias do governo federal, todas as manifestações desairosas do presidente da República e dos seus filhos em relação à China, à vacina chinesa, ou como gosta de dizer o presidente da República do Brasil, a vacina ou a vacina do Dória. Apesar de todas essas adversidades, nós conseguimos trazer a vacina até o Brasil. É isso aí. O embaixador da China, o Yang Womin, também participou de forma remota aqui da coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, foi colocado aqui no telão. Ele confirmou o envio dos insumos e disse que a China apoia a parceria entre o Instituto Butantan e Sinovac. E diz também que não há questão política na liberação dos insumos, mas sim questões técnicas. Vamos ouvir aí o que o embaixador falou. Em relação à autorização para a exportação de insumos da vacina, acredito que todos sabemos muito bem que se trata de uma questão técnica e não política. A parte chinesa está disposta a manter comunicações com o governo federal do Brasil, com o governo estadual de São Paulo e apoiar em conjunto a parceria entre Sinovac e o Butantan, de maneira que Coronavac contribua ainda mais para o combate à pandemia no Brasil.
E eu questionei aqui o diretor do Instituto Butantan em relação a quando teremos a produção 100% nacional. A gente tem uma fábrica sendo reformada agora, que deve ficar pronta no final de setembro, só que ela só começa a operar no ano que vem, como conta aí pra gente o Dimas Covas. As obras começaram no dia 2 de novembro. Elas estão de forma acelerada acontecendo dentro das instalações do Butantan. A fábrica estará pronta e entregue na sua parte física e de engenharia até o final do mês de setembro. Em outubro, as instalações dos equipamentos de produção estarão sendo feitos. Lembrando, inclusive, que o investimento é integralmente privado. 162 milhões de reais de investimento de doações privadas. 23 empresas privadas fizeram doações a pedido do governo de São Paulo. Eu mesmo conduzi este apelo, não há nenhuma contrapartida, todas as 23 empresas doaram para a Fundação Instituto Butantan. Dimas Covas pode informar quando teremos a primeira vacina produzida em solo brasileiro, integralmente produzida aqui. Dimas. Essa fábrica, governador, está sendo construída num ritmo sino-brasileiro, com capacidade de produção de 100 milhões de doses ao ano, em 10 meses de obra civil. Esperamos colocar essa fábrica em operação e já certificada pela Anvisa no início do próximo ano. Isso aí, então o governador João Dória e o doutor Dimas Covas falando sobre quando a gente vai ter produção totalmente nacional da Coronavac. Infelizmente só no ano que vem, até lá a gente fica dependendo desses insumos importados da China. Pois é, mas isso aí não foi o que... Desculpa, Mayra, eu achei que você tinha concluído, por isso que eu entrei no meio aí. Já que eu estou falando, eu vou seguir. Tá quantas vezes nós ouvimos dizer que essa fábrica já estaria preparada e pronta para começar a atuar no segundo semestre? Setembro. Primeiramente ouvimos isso. Segundo semestre. Depois chegaram com setembro. E agora, novembro, para iniciar a operação no ano de 2022. Então eles vão soltando as informações aos poucos. É isso que deixa a gente chateado. Porque estávamos contando já com essa fábrica em operação a todo vapor a partir de setembro. Desculpa, Mayra, pode concluir. Mas é isso mesmo, Joel, confunde muito, né, esse jeito com que as informações são passadas. Mas é porque depois de pronta ainda tem todo o processo de certificação e aquela questão da transferência de tecnologia, que é treinar os profissionais e preparar todo o ambiente para fazer exatamente do jeito que é feito na China, né? Então, por isso que demora aí quase 6 meses, né? Um pouco menos de 6 meses. E só mais uma informação, das 4 milhões e 100 mil doses que foram liberadas naquele segundo pedido emergencial, 900 mil já foram entregues para o Ministério da Saúde, né? Para o SUS, 200 mil ficaram em São Paulo. E agora as demais vão ser enviadas já a partir de sexta-feira, uma última informação que foi dita aqui na coletiva hoje. Não são 4.800? São 4.100. Pois é, teve uma recalibragem, eles contaram ali direito. Meu Deus do céu. Foi uma informação que a gente também precisou corrigir essa semana, né? Que eles corrigiram. Não foram 1 ou 2 doses que subiram, né? Foram 700 mil. Exatamente, eles disseram que os insumos, pelas contas, daria para produzir 4 milhões e 800 mil doses, mas no fim deu 4 milhões e 100 mil doses, então no fim a gente tem no Brasil não 11 milhões, mas basicamente 10 milhões de doses da Coronavac no total. Mais 2 de Oxford, 12 e pouco. Agora, por tudo que você disse aí, Mayra, esse ano de 2021 a gente só vai contar com vacina importada, a menos que a Fiocruz comece. A Fiocruz é a Sputnik V. Isso, exatamente. A Sputnik V, hoje, o Ângelo Nascimento, o competente repórter que a gente tem lá em Brasília, ontem eu havia perguntado a ele. Falei, Ângelo, quanto tempo deve durar um estudo na fase 3 com a Sputnik? Ele falou, Joel, eu vou me inteirar com a Anvisa e te dou a resposta assim que possível. Hoje ele trouxe a resposta, entre 45 e 60 dias. No máximo 60 dias serão necessários para fazer os testes na fase 3 com a Sputnik V.
Então, no mais tardar em 3 meses, se tudo correr bem, acho que já dá tempo de testar e a Anvisa aprovar. Aí nós teremos uma condição legal, porque dá para produzir essa vacina em solo brasileiro, até mesmo com os insumos brasileiros. Isso que é importante. Então, é uma vacina que não pode ser descartada de jeito nenhum. É legal a gente levantar também daqui a pouco, com alguém lá do Rio de Janeiro, a partir de quando nós teremos condição de produzir a vacina de Oxford, lá pela Fiocruz, aqui em solo brasileiro, com independência, sem depender dos insumos de fora, Mayra. A previsão da Fiocruz, eu levantei isso acho que essa semana, é produzir totalmente de forma nacional entre agosto e setembro já. Até achei uma previsão muito otimista, mas essa previsão da Fiocruz, já poder até setembro mais ou menos conseguir 100% de produção nacional. Legal, agora, já sai na frente. Agora, o Butantan, Mayra, ele só vai começar a produzir de maneira independente, sem insumo da China, nessa nova fábrica? Porque assim, o Instituto Butantan tem uma fábrica, né, que está sendo utilizada hoje. Essa nova que está sendo construída é uma fábrica maior para ampliar a capacidade de produção. Não tem nenhuma chance de começar antes na fábrica antiga? Tem que esperar a próxima ficar pronta para aí sim iniciar essa produção? Tem sim, até porque essa fábrica nova tem outro nível de biossegurança. A fábrica que a gente tem hoje, ela é só para o invase, então ela não tem uma área reservada ali com toda a proteção para fazer a desativação do vírus, né? Porque eles têm que cultivar o vírus no espaço, então por isso que essa fábrica nova é extremamente importante. Deve ser um negócio meio estilo NASA, né? Aquelas coisas que a gente vê em filme, claro, com ambientes isolados, aquelas pessoas com aquelas roupas. A Quase Mayra, uma nave inclusive, espacial, né, Mayra? A Mayra, inclusive, visitou essa fábrica. Você está acompanhando um pouco das obras. Você viu um pouco disso lá ou ainda não, Mayra? Um pouco de NASA lá dentro? Na fábrica nova não, ainda estava, quando eu visitei ainda estava totalmente em obras, no cimento ainda mesmo, não dava para ver nada por enquanto. Agora, é legal a disputa dos dois, né? Do presidente e do governador aqui de São Paulo. Não, eu que estou trazendo os insumos. O outro, não, sou eu que estou trazendo. Você está mentindo. O mais importante é que os insumos vão chegar. O mais importante é que no dia 3 de fevereiro nós teremos insumos suficientes para produzir não sei quantas doses mais, porque eles mudam a conta toda hora. Até hoje de manhã eram 4.800.000 doses aprovadas na sexta-feira de vacinas do Instituto Butantan. Agora a Mayra já chegou com uma correção, 4.100. Calibragem foi o termo que eles utilizaram lá. Então erraram na pressão do pneu. Errinho na conta. Calibraram de 4.800 para 4.100. Agora, pelo que eu entendi, esses insumos todos que receberemos até o mês que vem, quase 11 mil litros, ou 11 mililitros, como falou o presidente do Instituto Butantan, diretor do Centro de Contingência, ex-diretor do Centro de Contingência, atual diretor do Butantan, acho que dá condição para a gente produzir no total pelo menos 17 milhões de doses, na conta burra. É mais ou menos isso mesmo, né, Mayra? Exatamente, 8.600.000 doses mais ou menos cada um dos lotes, né? São 2 lotes, mais ou menos isso. Agora sim, o Dimas Covas jogou um pouco também a batata quente na mão do Ministério da Saúde, né? Do ministro Eduardo Pazuello, né, Mayra? Ele falou de a gente está falando aqui de 17 milhões de doses. E ele falou que tem um adicional que pode ser comprado da China de 56 milhões, que aí depende de grana vinda do governo federal, né? Exatamente, não é a primeira vez que ele faz essa cobrança ao Ministério da Saúde aqui durante coletivas de imprensa, dizendo que precisa o quanto antes da manifestação do governo federal para poder encomendar essas 54 milhões de doses adicionais. E realmente a gente precisa encomendar o quanto antes para eles já prepararem ali essas doses e reservarem para a gente. Não estão brigando para falar quem está trazendo ou não a vacina, Joel? Tá aí uma boa oportunidade para o presidente que mudou de ideia, né, de crítico à vacina. E para cima e resolver a parada. É, lógico, de crítico da vacina, agora ele quer ser também um dos responsáveis pela chegada da Coronavac ao Brasil. Compra logo essas doses. Você sabe que a disputa ela é saudável, viu? Eu adoro disputa em tudo. Acho que em tudo, onde for possível ter disputa, competição, tem que ter competição. Porque a competição te faz melhor, te faz ficar em alerta, te faz correr, te tira da sua zona de conforto. E é o que está acontecendo agora. O governo federal, ele saiu da zona de conforto e começou a correr. Está disputando agora com o governo do estado de São Paulo e quem tem a ganhar é a gente. Então eu quero que o governo federal vá para cima e solte essa grana toda mesmo, para que a gente tenha condição de importar quantas doses? Mais de 50 milhões de doses? 54, né, Mayra? Olha lá, ó. Isso.
Então, 54. Vamos torcer para que a pujança do governo federal seja traduzida agora em dinheiro para a importação dessas vacinas todas. Eu preferia que eles estivessem caminhando lado a lado, Joel, mas de uma certa maneira foi positivo, né? A pressão do governo do estado de São Paulo fez com que o governo federal se mexesse também. Com certeza. Outra conta aqui, com esses 2 milhões de doses da vacina de Oxford, em que São Paulo recebeu quase 500 mil doses, só na cidade de São Paulo nós teremos 76% dos profissionais da área médica vacinados. Ou seja, faltarão 24%, correto? Com essas doses que serão liberadas agora, que já foram aprovadas pela Anvisa, doses da vacina do Instituto Butantan, já dá para vacinar na totalidade os profissionais de saúde aqui da capital, sobrando um pouco já para iniciar a campanha de vacinação para quem tem mais de 75 anos. Finalmente, então, né? Essas doses todas que pintarem daqui para frente, até onde eu sei e pelo que estou vendo nessas contas que fiz, todas as próximas doses serão direcionadas para esses outros grupos, 75 mais e assim sucessivamente, de acordo com a idade, de acordo com a faixa etária. Mayra, muito obrigado, um abraço para você. Valeu, gente, até mais.